The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, esse é o podcast do Primeiro Meias. Esse é um programa realizado por pessoas que vivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico, nem especialista. Eu vou tirar um ano sabático ali pra eu piorar um pouco e eu já volto. Três dias pronto. Não vou mais. Não vou mais, porque agora está estampado que Virgínia é um fracasso. Está posto, já todo mundo está comentando e tal, não vou mais. Daí eu fiquei pensando, antes de ontem, consegui ir, porque eu pensei o seguinte, talvez, são tantas pessoas lá, talvez para alguém que também esteja passando por isso, mas que, sei lá, tenha que ir, né? Porque eu tenho ser freelancer tem isso, dessa opção de, né, poder ficar na cama, fazendo as coisas na cama. Mas alguém que tenha que ir, ou alguém que, enfim, que veja que nem todo mundo tá, tipo, nossa, acordando todo dia, nossa, bora pra firma, bora trabalhar, nossa. Então eu me forcei aí pensando um pouco nisso, assim, do tipo. Porque senão a gente sempre só vê as pessoas bem, né? A gente não acompanha a pessoa mal em casa.
Então, eu acho que eu quis expor um pouco mais, assim, E, obviamente, isso acaba sendo bom pra mim também, né? Não, e o fato de você conseguir fazer esse movimento de ir até o coworking, porque a gente pensa muito sobre atividades que você como freelancer, você se obriga a ter ser o teu autoestímulo, Sim. né? E isso é muito difícil, porque são muitos atravessamentos que de repente você pensa, puxa, acabou não dando tempo, acabou não rolando. Mas eu acho que é bem importante que a gente se permita também o não ir, o se permita se puxar. E acho que essa sociedade dá pouca permissão e muita exigência. Sim, né? sim. Exige muito da gente. A gente se exige muito da gente também, né? Às vezes, por exemplo, eu sei que pra mim uma soneca é revigorante. Eu sei que se eu dormir 30 minutos e tal, eu vou acordar outra pessoa, mas eu fico, não. E isso, só piora a situação. A gente até falou aquele dia sobre como que eu acho assim, na verdade, como é falha a forma como a gente é cobrado desde criança a ser produtivo, a levantar da cama e fazer coisas e tudo tem que ter sentido, tudo precisa ser tudo tem que ter um resultado. Hoje em dia, né, se fala muito de propósito. Qual que é o propósito? No fundo, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém sabe qual é o propósito, né? Mas a gente utiliza muito falar sobre o propósito das coisas. Então, eu acho que tá todo mundo ainda mais tem uma energia no ar quando acontecem situações externas na cidade, no país mesmo, sim. que acaba energeticamente colaborando, né? Sim. Essa daí começa a problematização, né? Essa questão toda dessa nossa culpa por não fazer as coisas, vem do capitalismo, né? Isso é você não está produzindo, você não está sendo útil, você não está fazendo dinheiro, né? Você não está produzindo coisas para a sociedade. Então, você não pode simplesmente existir mais, né? Você tem que estar inserido ali, porque é isso. Na verdade, a gente o dinheiro dita, né? Quem que a gente infelizmente. Não, e tem que ter uma função que seja clara, né? Eu adoro essa geração dos nenéns, né? Que nem trabalha e nem estuda. Eu acho que é um pouco... sabia que isso existia. Tem uma estatística enorme da quantidade de nenéns que é crescente a cada ano. E é uma geração que a impressão que me dá é uma geração que se permite estar nesse vácuo. Ela se permite estar nesse lugar do não ter função. Que é talvez um lugar que a gente já experimentou. Eu já experimentei estar no momento da minha vida quando eu não queria fazer a faculdade, acho que eu estava no 3º ano, eu não queria entrar direto. Eu fiquei 1 ano sem fazer nada. Então, eu não trabalhava, eu não estudava, eu também não fazia curso. E eu acho que nesse lugar que a gente está inserido hoje, social, é super importante a gente experimentar esse lugar do neném. Sim. É tipo um ano sabático sem sair de casa. Sem ir pra Tailândia, né? Porque a gente não tem grana, exato. né? Então a gente só fica em casa. Daí vê TV, come. Vê TV, daí vê fake news, daí entra em pânico. Daí só piora, né? Eu vou tirar um ano sabático ali pra eu piorar um pouco. E eu já volto. É muito complexo essa coisa, porque tem o lado, exato, tem o lado capitalista e etc, né? E tem o lado do qual que é a diferença entre você ter uma ambição, você ter um porquê, você ter um propósito,
querer chegar em algum lugar e você ter que, né? Como eu sempre falava pra nossa querida Jace, não tem que nada. Ter não tem que nada. E isso é libertador, né? É. Porque eu tinha um amigo também, o querido Ciro, e ele sempre dizia, ele falava assim, o que você vai fazer sábado? Eu falava, sábado eu tenho que ir num aniversário que é da minha priminha, senão a minha tia vai ficar chateada. E aí ele falava, mas você quer ir? Eu dizia, não. Ele falava, então, Thaís, ninguém tem que nada. Se você não quer ir, você não vai. E depois você peita a tua decisão. Exato. Com um bom argumento. É. Mas é que nessa busca, né, dessa eterna busca tratadas em muitas sessões de terapia, de ser a boazinha, de ser aceita, de ser querida, de ser amada, você não quer decepcionar todo o universo ao teu redor. Exato. Ainda mais quando tem uma chantagemzinha emocional rolando, né? Aí você se vira refém, né? Tem várias vezes que eu tenho tentado perceber nos últimos dias, porque muitas vezes eu fico, porque eu que sou neurótica, eu que sou isso, eu que sou aquilo, eu tenho que parar de fazer isso. Mas assim, não é, às vezes, a maior parte das vezes, não é só coisa da nossa cabeça. Sempre tem tem os triggers em volta, né? Isso, tem a chantagemzinha emocional, tem não sei o quê. E às vezes tem umas coisas tão pequenininhas que a gente não percebe, mas que fazem tipo, buf, que influenciam totalmente. Então, é isso, assim, a gente não é tipo, só a gente que é, na verdade, as piores pessoas do mundo, que não quer ir na festa da tia, não sei o que. Não, é tipo, digamos, a tia que tá fazendo chantagem emocional. Que graça, que lindo. E ontem eu falei isso na terapia, como eu não posso pagar uma terapia para todas as tias, né? São muitas. Eu pensei, vou conseguir pagar só para mim, mas a minha questão hoje das minhas palavras ou das minhas frases que eu deveria escrever no espelho, a primeira delas é eu me permito. Eu acho que isso é uma frase chave, assim, para acordar de manhã e pensar o que é que eu me permito, que eu não preciso corresponder a nada nem a ninguém. Sim. E a outra eu esqueci, no caso. Seria que importante que a outra. A outra deve ser a mais importante, porque você tá esquecendo. O seu inconsciente não quer que você é a mais importante. Agora, vou ficar devendo pra próxima semana. Exatamente. Vou ficar devendo a outra. Exato, tem que virar um mantra a outra. Daí, nesse caso, por exemplo, agora eu vou pedir uma música, então. Posso pedir uma música? Pode, vamos. Eu vou pedir uma música. A música do Terno, Culpa. É muito boa, porque ele vai falando culpa disso, culpa daquilo, dadadara. Não é a ansiedade e depressão o grande mal do século, é a culpa. Pelo amor de Deus. Não, e o detalhe que culpa sempre é culpa por não corresponder, por não fazer, né? E no fim, quando você entra nesse espiral, no fim quando você ganha a tua consciência, você tem a culpa de não ter feito diferente, de não ter dito. Então, quer dizer, não tem saída, gente. Não tem saída, obrigada, certo. tá? É isso aí. É isso, vai ser isso, assim, todo final de podcast é do tipo então brejos, gente. O suicídio coletivo vai ser às 3h. Só ver lá o evento no Facebook, tá? Porque é isso.
Não, e o tema vai ser sempre um tema diferente, mas o final do podcast é sempre assim, não tem saída. Exatamente. Né? Se você está aqui procurando um podcast motivacional, não é o seu lugar, vá para outro. Segue uma lista de... Aqui somente sofrimento. Quem quiser autoajuda, a gente pode deixar uma listinha em branco, porque a gente não conhece os livros de autoajuda. Mas é engraçado que o Alain de Botton, da School of Life, ele fala bastante como o Alan como de autoajuda. O Alan de Bota. O Alan de Bota, da Escola da Vida. Ele fala como a autoajuda foi, tipo, banalizada, etc. A autoajuda é uma coisa muito boa quando feita decentemente. Sim. Né? Uma coisa importante, etc. Só que daí o povo começou a fazer esses livros, tipo, como ganhar 1 milhão em 10 dias, como não sei o que, e daí virou uma coisa ridícula. Daí as pessoas pararam, inclusive, de procurar se autoconhecer, procurar uma autoajuda, procurar um autoconhecimento, por causa dessa merda desse pessoal que pegou isso e transformou em outra coisa. Inclusive, fugindo agora um pouco do assunto, mas é importante, outra coisa que me deixa muito puta de pegarem algo que é pra ser legal, que é pra ser empoderador ou whatever. Você já ouviu falar dessa mandala? Prosperidade? E tal. Gente, eu tenho amiga... Eu entrei já numa. Você entrou? Você pagou? Thaís. Não, eu participei de 2 reuniões e disse adeus. Então, isso, eu tenho uma amiga minha que ela super tá tentando me convencer. E eu falei, olha, não me interessa, não sei o que, mandei vídeos pra ela. Daí só que eu tentei ser muito... Depois eu pensei, por que ela tá precisando disso? O que ela tá procurando nisso? Daí eu falei isso pra ela, não me interessa, Se depois você quiser conversar sobre o que tá te impulsionando a participar disso, espero que dê certo pra você, e se não der certo, estou aqui. Tipo, não te julgarei, ou te julgarei secretamente. E isso é outra coisa, as pessoas daí pegam toda uma questão do feminino e daí colocam as coisas em espanhol para parecer que é uma coisa da natureza. Sim, e colocam dentro de uma situação cheio de mulheres super interessantes, de papos interessantes, e que nada mais é do que um acolhimento e uma troca. Só que a minha questão foi, por que precisa ter uma muleta financeira para que isso aconteça? Tanto que eu saí de uma reunião dessas e pensei, eu vou fazer uma mandala, tipo, vou fazer encontros gratuitos para quem quiser conversar e vamos lançar temas. Exato. Porque eu acho que é isso, a gente tá precisando troca, olho no olho, e a gente tá precisando de se alimentar, né? Alimentar essa alma com esses outros combustíveis, né? Sim. E eu acho que é isso mesmo. Acho que o dinheiro é que o dinheiro é um comprometimento fácil, né? É um comprometimento rápido. A partir do momento que você paga um negócio, você fica com aquilo na cabeça, agora eu tenho que conseguir isso de volta. E daí você não largou isso agora. Tipo, se você vai... isso é uma reflexão. Se você só vai num encontro que você não perde nada, também... Nossa, agora eu entrei numa reflexão profunda. E que você não quer ganhar de novo, você... Às vezes as pessoas não têm comprometimento. Sim. E é interessante isso estar colocando. Eu não tinha pensado por essa perspectiva... Porque às vezes a gente compreende o nosso comprometimento, existe o medo da perda. E de fato, muitas vezes isso acontece. Porque se eu só tenho ganho, eu posso escolher hoje. Hoje eu não vou, porque eu não preciso ganhar hoje.
Mas se eu pensar, eu não posso deixar de ir hoje, porque senão eu vou perder. Eu acho que a gente acaba entrando nesse ciclo social, né? É muito mais forte, né? Muito mais. Que a gente vem de um histórico de perdas, né? E as perdas, na verdade, talvez seja a grande engrenagem, né? É o motivador, né? É bizarro isso. Como lidar com isso de uma forma... Sei lá. Tudo gira um pouco em torno disso, né? É o medo de perder. É tudo, pra mim, o mundo inteiro, a vida, tem duas coisas que movem a gente: medo e amor. Pra mim, tipo, resume-se. Tem esse cara que é esse espanhol do Banco Ético, o Joan Melé, e eu fui numa palestra dele e ele colocou quais eram os 4 pilares. E o amor, de fato, é o último e o medo é o primeiro. Porque ele coloca o medo, e ele é da antroposofia, ele coloca o medo como o motivador de todos os outros setores. E é bem interessante a abordagem que ele faz com relação a isso. Mas vamos ouvir uma música que eu queria, um trechinho da música, Sad Songs and Waltzes, que foi regravada por uma banda suíça, e é uma versão bem bonita, acústica, que a gente ouve um pedacinho agora. I'm writing a song all about you. A true song as real as my tears. But you've no need to fear it, 'cause no one will hear it. 'Cause sad songs and waltzes aren't selling this year. And I'll tell all about how you've been cheating, and I like for the whole world to hear. I like to get even with you when you're leaving, 'cause sad songs and waltzes aren't selling this year. It's a good thing that I'm not a star. You don't know how lucky you are. Though my record may say it, no one will play it. The sad songs and waltzes aren't selling this year. Voltando, vocês conferiram agora a banda Sad Songs and Waltzes com a música Sad Songs and Waltzes. Bom, e aí a ideia é essa, né? A gente tá caminhando um pouquinho já pro fim do podcast. A gente já tem quase 30 minutinhos aqui gravados. Ai, que maravilhoso. Eu não vi quanto que tá, mas assim, a partir do momento que eu estou com um cobertorzinho, quer dizer que a coisa tá boa. A ideia é que seja mais ou menos sempre esse tempo e a gente possa falar sobre todas essas coisas e contar com a participação de quem quiser, né? Podem mandar áudio também, que vai ser bacana, sobre esse tema de conseguir estar em pé todos os dias para ocupar a própria vida.